Supremo Tribunal Federal nesse momento, totalmente danificado, muita água saindo porque o sistema de incêndio foi ligado, muitos documentos sendo retirados, gente saindo com o livro na mão, muita água já aqui fora e o prédio completamente destruído, completamente tomado e destruído nesse momento. Uma situação realmente que não se esperava, inimaginável pela proporção que ganhou e vai ser difícil encerrar isso aqui. Ministro, uma das principais pichações aqui no STF... Ministro, aqui. Eu quero fugir de você. Ministro, uma das principais atos de vandalismo e mais presentes aqui no STF foi a pichação Perdeu o Mané. Você se arrepende de ter falado essa frase em algum momento? Eu me arrependo mesmo que é um Perdeu o Mané com L ali. Isso sim é de lascar, viu? Réu é um termo técnico que a gente utiliza apenas quando já houve uma denúncia recebida pelo juiz, a gente já tem um processo penal. Durante a investigação, que ocorre antes do início de um processo, a gente no inquérito tem um investigado. A gente pode falar também de um custodiado na audiência de custódia, mas réu é um termo técnico que a gente deve reservar para os casos de já haver um processo tramitando no judiciário. Não basta a denúncia ter sido oferecida, é uma denúncia recebida e um processo que já começou a tramitar para ter no outro lado do polo da ação um réu. O julgamento foi marcado pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, inclusive vai ser realizado pela primeira turma do Supremo de forma presencial. O despacho foi publicado ontem pelo próprio ministro Zanin e vai acontecer em 3 sessões. A primeira sessão está marcada, as 2 sessões, na verdade, estão marcadas para o dia 25 deste mês, começando ali 9h30 da manhã, a segunda sessão a partir de 2 horas e a terceira sessão no dia seguinte, no dia 26, começando aí a partir de 2 horas da tarde. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de março de 2025. São 9 horas da manhã. O Supremo Tribunal Federal prepara medidas que serão adotadas em horas e constituem resposta à pior aposta que o ex-presidente e seus comparsas já fizeram na vida: ameaçar o tribunal. O bolsonarismo meteu o pé no acelerador da campanha de intimidação e chantagem contra o sistema de justiça brasileiro, usando os favores de uma potência estrangeira para se colocar acima da lei a que estão submetidos os cidadãos comuns desse país, com a intenção de criar uma casta inimputável que virá a pairar sobre a sociedade, oprimindo-a e lesando-a ao próprio bel prazer. Há que combinar com os russos, como diria Mané Garrincha, pois o Supremo prepara medidas educativas que mostrarão ao país que ninguém está acima da lei e que respeitá-la é condição para manter até a própria liberdade. É nesse momento que uma figura jurídica surge no horizonte. A prisão-pena no Brasil somente pode ser decretada após o transitado em julgado de uma sentença penal condenatória que se dá ao fim do processo. Contudo, existem prisões que não são penas, que possuem natureza cautelar, cuja cautelaridade se dá pelo binômio da adequação e da necessidade. A prisão preventiva requer justificação. É necessário o pericum libertatis. Somente na comprovação lógica desse elemento é que é possível prender preventivamente no Brasil. O pericum libertatis é o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no Código de Processo Penal como risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em 72 horas, 34 réus em novíssima ação penal que estará instalada no Supremo vão passar a desfrutar dos rigores cautelares da lei. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal,
deixe seu like e compartilhe este vídeo. E, por favor, assista a este vídeo sobre a campanha do Blog da Cidadania para preparar o canal para a guerra política que vai se iniciar no Brasil em 72 horas. E vamos em frente. O Lula é o político que tem nas mãos a possibilidade de alterar o quadro em 2022, o quadro político no país, de várias formas. Se ele disputar a eleição, se ele não disputar a eleição, se ele apoiar alguém, tudo passa, a sucessão presidencial, o futuro desse país continua na mão de Luiz Inácio Lula da Silva, e é a ele, então, que eu gostaria de passar a palavra para as considerações dele, só lembrando, antes disso, que nós temos hoje aqui a minha colega, Meire Cavalcante, co-editora do Blog da Cidadania, que vai participar da entrevista. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Meire. Eduardo, primeiro é um prazer imenso poder estar conversando contigo nessa tarde dessa quarta-feira, quando nós vamos ter 1h30 de debate entre nós dois e mais a Meire, e mais as pessoas que estão acompanhando o Bloco Cidadania. Eu, Eduardo, você sabe que eu tenho um profundo respeito pela tua trajetória política, pela tua trajetória na internet, te acompanhei bem e sei da perseguição que você foi vítima, sei do prejuízo que você sofreu, sabe, no serviço que você fazia antes de se tornar personalidade perseguida pela polícia ou pelo pessoal da Lava Jato. Como o senhor vê as suas chances de recuperar os seus direitos políticos para, eventualmente, se for extremamente necessário, o senhor socorrer o Brasil em 2022? O grande objetivo de toda a Operação Lava Jato, desde que veio o impeachment da Dilma, Eduardo, eu tinha na cabeça uma dúvida. Eles não estão tirando a Dilma para me deixar voltar a ser candidato. Eu acho que isso não vai acontecer e não é possível, porque não tinha explicação. A conta não fechava. Eles vão tirar a Dilma e vão devolver para o Lula. E nós esperamos, sinceramente, que se faça justiça nesse país e que se reverta o crime de lesa pátria que foi o golpe contra a presidente Dilma Rousseff e contra o senhor 2 anos depois. Presidente, a última vez que nós nos encontramos felizmente foi a última semana do senhor, né, no cárcere. A gente entrevistou o senhor na quarta-feira e na sexta-feira eu e o Edu, a gente tinha certeza de que o senhor sairia de lá, então foi uma semana muito emocionante para mim, para o Edu, e eu falei naquela oportunidade, próxima vez que a gente se encontrar, vai ser em liberdade, né? Vai ser em outras circunstâncias. Obrigado, Meire, obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. Quero que você dê um grande beijo na sua filha, querido, sabe? Muito obrigado. Dê um grande beijo. Eu lembro do dia que você me deu o calendário, sabe, dela lá no Instituto de Cidadania, e consegui ver as ofensas que as pessoas faziam para ela, para você, quando ligavam, sabe? E isso me faz ter nojo desses fascistas que estão hoje pensando que governam o Brasil. Minha amiga, meu amigo, eu quero te pedir que considere fazer uma doação ao Blog da Cidadania, e se você considerar fazer essa doação, por favor, use a chave Pix ou o QR Code do nosso Pix, que está na tela. E muito obrigado a todos os que já contribuíram, e vamos em frente. Enquanto o Supremo Tribunal Federal aperta o cerco, o ex-presidente Jair Bolsonaro planeja um giro pelo país como demonstração de força política, na crença de que, ao fazer isso, ele vai conseguir intimidar
o Poder Judiciário brasileiro, fazendo com que, de repente, anule todas as provas, todos os 2 anos de investigação da Polícia Federal, a denúncia da Procuradoria-Geral da República, tudo. A aposta do bolsonarismo é fazer com que os ministros do STF fiquem com medo de cumprir os rigores da lei. Muito bem. O fato é que o filho de Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos com um plano contra Moraes, que inclui, o Alexandre Moraes, que inclui um processo do Departamento de Justiça. Essa é a parte mais virulenta do ataque e da chantagem que está sendo empreendida, que estão sendo empreendidas contra o Poder Judiciário brasileiro, na verdade, contra o sistema de justiça brasileiro e, na verdade, contra o Estado brasileiro. O plano do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e aliados de Donald Trump contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos inclui um possível processo no Departamento de Justiça mirando o ministro. Além de sanções econômicas e medidas para o bloqueio do visto do Alexandre de Moraes para entrar nos Estados Unidos, o roteiro considera que o órgão americano, que tem funções de Ministério Público, pode investigar o ministro pelo crime de conspiração contra direitos fundamentais. Segundo um advogado próximo da gestão Trump, a lei prevê como delito que se conspire ou ameace uma pessoa nos Estados Unidos no sentido de impedi-la de exercer prerrogativas garantidas na Constituição, como liberdade de expressão, sem que se tenha autoridade para isso. Esse advogado avalia que as ações do magistrado são uma tentativa de coação contra a liberdade de expressão. O argumento é que Moraes se enquadraria na infração por ter emitido decisões que contrariam empresas norte-americanas sediadas no Brasil. Integrantes da articulação no país têm tentado mostrar às autoridades que 14 indivíduos em solo americano foram alvo de Moraes, entre eles Elon Musk, do X, Jason Miller, ex-assessor de Trump, que foi detido no aeroporto e interrogado, como os Estados Unidos fazem com qualquer um que entra lá, Steve Bannon, que foi o principal estrategista do presidente americano, e os brasileiros Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Ludmila Lins Grilo, aquela juíza que não aparecia para trabalhar e foi afastada do Poder Judiciário. As informações constam num documento extenso de mais de 1000 páginas e que ignora completamente a lei brasileira. Eles estão sobrepondo a lei norte-americana à lei brasileira, ao Poder Judiciário brasileiro. Para esses políticos lá dos Estados Unidos e esses políticos brasileiros que estão lá, o Poder Judiciário brasileiro não tem jurisdição sobre os seus próprios cidadãos e cabe a uma potência estrangeira decidir o que o Brasil pode ou não fazer. Na verdade, o que se está fazendo é uma aposta de bolsonaristas que Moraes possa ser sancionado com base numa chamada lei Magnitsky, e a legislação aprovada no governo Barack Obama impõe restrições de vistos e congela contas de ativos no exterior. A ideia é que Moraes seja punido de modo parecido com as sanções aplicadas ao procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, em retaliação pelo mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por massacrar o povo palestino em Gaza. O Bolsonaro, então, convoca essa manifestação contra a vingança política. O movimento na Avenida Paulista marcará, no próximo dia 6 de abril, marcará a ampliação da estratégia do Bolsonaro. Eles vão para o tudo ou nada e vão tentar atrair pessoas atacando Lula de todas as formas. Eles vão usar motes, impeachment de Moraes, eles vão para o tudo ou nada e vão para cima do governo federal, do presidente da República, dos ministros do Supremo, vão pedir impeachment de ministros do Supremo, vão atacar de todas as formas para tentar colocar um mar de gente na Avenida Paulista. E, inclusive, eles estão fazendo
um baita de um escândalo contra a cabeleireira que tentou um golpe de Estado e que pichou a estátua do STF com a frase "perdeu Mané", em alusão a uma frase que o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, usou quando foi agredido verbalmente nos Estados Unidos por brasileiros que estavam lá, com insultos, palavrões, e se não fosse a segurança dele, seria agredido fisicamente. A cabeleireira Débora Rodrigues cometeu crime de tentativa de golpe e pegou 14 anos de prisão. E ela tem filhos e, como tantas outras centenas de milhares de pessoas brasileiras presas, não é, que têm filhos pequenos e estão presas porque cometeram crimes, não é? E que ter filhos não as desculpa pelos crimes cometidos. Mas, como ela é branca, de classe média, estão querendo transformá-la numa vítima por ter sido presa por atacar o Supremo e tentar abolir a democracia brasileira. O fato é que ela poderia não ter sido condenada. Veja só, essa pergunta aqui saiu no Twitter, que é um fato que realmente estarrece as pessoas. A grande maioria dos golpistas presos não quis assinar um acordo de não persecução penal e uma multa de R$5.000 para não ir para a cadeia. Eles preferiram ir para a cadeia do que assinar essa lei que imputaria que eles reconhecessem os próprios crimes e assistissem cursos para ensiná-los o que é democracia. Veja, a pessoa escreveu: o que leva uma mulher que é mãe a não aceitar a transação penal oferecida para todos? O que são 2 anos sem redes sociais? 5.000 de multas, faz uma vaquinha na internet e resolveria isso, e fazer um curso sobre democracia. Só uma fanática não aceitaria. Agora tomou 14 anos de prisão. Mas isso está sendo usado pelos bolsonaristas para dizer: olha, ela tem filhos, e querem colocá-la por 14 anos na prisão. Evidentemente, não vão contar que ela poderia não ir para a prisão se tivesse aceitado condições absolutamente razoáveis. Fazer um curso sobre democracia, pagar uma multa de 5.000, que para uma pessoa de classe média com seguidores não seria difícil, faria uma vaquinha na internet e pronto, estava tudo resolvido. Então, eles estão transformando, mentindo, falseando esse fato. Muito bem. O Flávio Dino seguiu o Alexandre de Moraes e ela vai pegar aí esses 14 anos de prisão com 1/6 da pena, que seria mais ou menos uns 2 anos, aí, 3 anos, ela sairia, não é, talvez até menos, por bom comportamento. Em uns 2 anos ela estaria em prisão semiaberto, em regime semiaberto, e em breve estaria, não é, em regime aberto. Talvez até menos, dá para fazer um acordo lá na frente, dá para pensar que não vai ser uma prisão longa, não é? Pode ficar aí 1 ano esperando documentação tramitar e depois aí começa uma grande possibilidade de se livrar do regime fechado. Bom, o fato é que as consequências desse ataque no 8 de janeiro e da tentativa de golpe se fazem sentir quando você vê que o Alexandre de Moraes teve que mudar para uma fortaleza para se proteger das ameaças que ele tem sofrido o tempo inteiro. Ano passado, inclusive, a Polícia Federal prendeu 2 indivíduos que ameaçavam degolar a mulher e a filha dele na frente dele e tinham planos horrorosos que não dá nem para repetir. Queriam cometer atrocidades com a família dele, diante dele, e depois acabar com ele. Veja só a que nível chegamos e essa gente fala em velhinhas com Bíblia na mão. A imprensa sofrendo ataques e ameaças por cobrir o 8 de janeiro. Mas muitas ameaças, e não só a imprensa. Veja só, o STF está sofrendo muitas ameaças, estabeleceu aqui no julgamento um sistema de segurança especial,
reforço contra hackers, está recebendo milhares e milhares de ameaças por telefone, por e-mail, todos os dias. E os detalhes do julgamento, o julgamento agora na primeira turma da aceitação da ação penal contra Bolsonaro vai ser transmitida às 9h30 da manhã da próxima terça-feira, dia 25 de março, às 9h30 da manhã, e vai ser feita em 2 dias. Uma sessão de manhã, outra sessão à tarde e a terceira sessão no dia seguinte, no dia 26. E aí vai sair a decisão sobre se aceita a tornar essas 8 pessoas réus no processo. Então você tem o Anderson Torres, ministro da Justiça Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, o vice dele, Braga Neto, que foi chefe da Casa Civil, o general Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Almir Garnier, que era então seu ministro da Marinha, o Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa, o Mauro Cid, ajudante de ordens Bolsonaro, e o Alexandre Ramagem, que era o chefe da Polícia Federal no governo Bolsonaro e que espionou os inimigos políticos dele, do Bolsonaro, usando a ABIN. Bom, então aqui, o que vai ser julgado, você já viu quem são esses, vai ser terça-feira, eu já falei quais são os crimes. Então, o passo a passo do julgamento vai ser o seguinte: primeiro, a leitura do relatório do Alexandre de Moraes. Então, ele vai fazer a acusação e vai pedir a ação penal. O processo tem as seguintes etapas: indiciamento, que foi feito pela Polícia Federal em novembro do ano passado, a denúncia, feita o mês passado pelo Procurador-Geral da República, a análise da denúncia, a Justiça analisa se há indícios mínimos de autoridade do crime, que já foi feito, e agora, em 25 de março, o Bolsonaro, Braga Neto, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Mauro Cid vão virar réus, e disso ninguém duvida. Em 8 de abril vai ser julgado o núcleo operacional, em 29 e 30 de abril o núcleo gerencial, e caso a denúncia seja aceita, vai ser aberta a ação penal. E aí, então, parte para o julgamento em si dessas pessoas. Tudo isso vai acontecer e vai mudar a situação jurídica do Bolsonaro e também as condições para ele continuar fazendo as ameaças que está fazendo, e para os seguidores e apoiadores e aliados dele, inclusive o próprio filho dele lá nos Estados Unidos, continuar ameaçando o tribunal. A situação muda, eles passam a ser réus no Poder Judiciário brasileiro, e o que muda nessa situação é realmente a condição de eles cometerem os crimes que eles estão cometendo, que ainda são tolerados porque eles ainda não são acusados de nada. E aí fica tudo dentro do escopo da liberdade de expressão. Uma vez réus, eles não podem incitar a violência, incitar as ameaças ao tribunal e as ações, como os atentados à bomba que o tribunal já sofreu. A primeira turma vai decidir na terça-feira, e a partir desse momento o Bolsonaro e os outros réus passam a responder ao processo judicial. De acordo com o Código de Processo Penal, os réus serão citados pela Justiça. Os advogados vão poder reagir e tal, mas aí você tem uma figura que realmente é algo que precisa ser entendido, a que o Bolsonaro vai estar submetido a partir da próxima terça-feira. É o periculum libertatis e a prisão preventiva dele decorrente. O que tem muito juridiquês aqui, eu vou tentar traduzir isso da forma mais simples para todo mundo entender, sem ter que quebrar a cabeça. O fato é que no Brasil você só pode prender uma pessoa depois que o processo dela transitar em julgado. O que é transitar em julgado? É terminar o julgamento. Acabou, você foi condenado, não tem para onde recorrer, vai ter que cumprir a pena,
e aí então você é realmente preso. Ainda tem os embargos infringentes e declaratórios. Embargo infringente, o Bolsonaro não deve ter direito, porque ele vai ser condenado por unanimidade na primeira turma. E com a condenação unânime, não cabe embargo infringente. É embargo de declaração, onde ele vai tentar esclarecer pontos do processo, o advogado dele, com vistas à defesa futura que vai ser feita enquanto ele estiver preso. Os advogados vão ficar tentando tirá-lo da cadeia o tempo inteiro. Contudo, existem prisões que não são penas, que possuem natureza cautelar, ou seja, de tomar cuidado para impedir algum problema mais sério. A cautelaridade, o cuidado se dá porque você tem uma fusão, né, uma mistura de adequação da pena, de como se dá a pena e a necessidade de a pena ser adotada, pena de cautelar, que é para prevenir que o réu não cometa alguns crimes, além de estar respondendo a um crime, cometa mais crimes na tentativa de se safar do que fez. A prisão preventiva requer justificação, é necessário o fumus comissi delicti ou periculum libertatis. E o que é periculum libertatis? É o perigo que decorre de a pessoa estar livre, e é previsto no Código de Processo Penal como risco para a ordem pública, a ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Então, tudo isso está presente. O Bolsonaro está ameaçando o Estado brasileiro, o Bolsonaro está ameaçando, através do filho dele, o Estado brasileiro, está ameaçando os juízes que vão julgá-lo. O filho dele está fazendo isso com o apoio dele, e ele, inclusive, confessa o tempo inteiro que está fazendo o filho pedir punições dos Estados Unidos aos juízes que vão julgar o pai dele. E isso está plenamente inserido no periculum libertatis. Veja bem, o Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Vamos entender. Ele está indo por tudo ou nada. Por causa disso, ele está indo por tudo ou nada. E aí tem uma outra coisa que é mais grave ainda que as ameaças e que os ministros do STF têm certeza que está acontecendo. Olha isso aqui. Ministros do STF não descartam plano de fuga de Bolsonaro em andamento com o filho dele nos Estados Unidos. A avaliação de ministros diante da inevitável condenação, objeto de ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, é que ele vai tentar preparar a fuga do pai, além de reforçar a narrativa de perseguição. Ele também prepara o exílio para o pai. Para ministros do STF, a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos pode trazer algo a mais nas entrelinhas do que a declarada narrativa de perseguição política, a preparação para uma fuga do ex-presidente. Esses ministros não descartam essa hipótese diante da inevitável condenação pela tentativa de golpe de Estado. É um cálculo político e possui palco fora dos Estados Unidos, os bolsonaristas, e podem preparar a fuga do Bolsonaro, que vão chamar de exílio, diz um ministro da corte. Para os integrantes do STF, o fracasso do protesto em Copacabana, em que o apelo por anistia mostrou que não mobiliza massas, foi um divisor de águas na estratégia da família Bolsonaro. De acordo com a investigação da Polícia Federal, Bolsonaro iria aguardar a tentativa de golpe morando nos Estados Unidos no final de 2022. Antes de viajar para lá, o ex-presidente fez uma transferência de R$800 mil para os Estados Unidos, apontou a quebra de sigilo bancário feita pela Polícia Federal e agora, se for condenado, ministros e investigadores não descartam que ele possa investir nessa saída. Aliados próximos do núcleo bolsonarista afirmam que a decisão de Eduardo Bolsonaro foi tomada por impulso e que até o pai foi pego de surpresa e ele ficou com medo, não é, que isso alertasse, o Eduardo Bolsonaro ficar lá, que isso alertasse o Supremo, e alertou mesmo. Segundo fontes ouvidas pelo G1, a mudança de rota foi improvisada
após o Eduardo passar uma semana nos Estados Unidos. Ele não tinha nem roupa nesse período de mudança, relatou um aliado do núcleo golpista. Em conversa com o G1, aliados bolsonaristas admitem que a ida do deputado também tem o objetivo de tentar pressionar o Poder Judiciário. Eduardo Bolsonaro também temia perder o passaporte, mas não foi por isso. Então, minha amiga, meu amigo, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o STF, no dia seguinte, na quarta-feira, na verdade, na quarta-feira termina o julgamento. Na quinta-feira, dependendo do que acontecer a partir dali, de quinta-feira, na verdade, da própria quarta-feira, dia 26, no momento que ele virar réu, qualquer dessas coisas que ele está fazendo, no sentido de pressionar o tribunal, mais a manifestação do dia 6 de abril em São Paulo, que vai ter incitação ao crime no momento em que o tribunal está sofrendo ameaça em cima de ameaça. Na condição de réu, o Jair Bolsonaro faz jus à prisão preventiva imediata. Então, Bolsonaro tem 72 horas de liberdade para fazer o que ele está fazendo. Passadas essas 72 horas, se ele fizer, ele não tem mais essa liberdade e é capaz de perder a liberdade de ir e vir, ficando trancado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.